ele é historicamente e culturalmente produzido, e para o ensino o ponto de partida são os problemas da realidade. Nesta concepção, não dá para pensar num currículo pré-estabelecido e único, já que o ensino depende do grupo e do contexto no qual se está dando a aprendizagem matemática, e o ensino é proposto por problematização e também por modelagem matemática, que também é uma tendência que veremos com mais detalhe em outras aulas. Uma posição histórico-crítica é uma postura crítica e reflexiva diante do saber escolar. Nessa proposta, o saber matemático não é um saber pronto, é um saber vivo, dinâmico, né, que vai se modificando o tempo todo. O foco aqui é a formação do cidadão, e o aluno deve conseguir atribuir significado e sentido às ideias, para que então ele tenha um papel de cidadão mesmo na sociedade. E essa última concepção que eu destacarei nessa aula, a socio-interacionista semântica. Nessa concepção, a matemática ela é vista como um texto ou como um discurso, com uma linguagem própria, constituída também historicamente. É muito importante dentro dessa concepção que a linguagem ela é constituinte no pensamento, não é que a linguagem expressa o pensamento. A matemática ela constitui o próprio pensamento. Então é muito importante nessa concepção o processo de significação no ensino e aprendizagem de matemática, e o professor aqui também tem um papel de planejador de atividades, ele é um mediador no ensino. Reflexões finais, então, para a gente fechar essa aula. Essas são algumas das concepções, existem outras. E por que é importante a gente perceber que existem outros modos de conceber o ensino e aprendizagem de matemática? Porque quando a gente vai avaliar o modo como esse ensino está proposto, por exemplo, nos documentos oficiais, como a Base Nacional Curricular Comum, ou dentro de propostas de atividades, ou dentro das tendências que a gente verá nas próximas aulas, é importante a gente perceber que fica resquícios de uma concepção sobreposta a outra concepção. Então, conseguir detectar, afinal de contas, nesta proposição de atividade para alunos das séries iniciais, para se ensinar matemática, como que se concebe a matemática? Esse modo de pensar o que é matemática está bem articulado com esse modo de propor o ensino de matemática? Se eu concebo como uma matemática histórica, por exemplo, faz sentido pensar no contexto de criação desse conteúdo matemático, né? E vice-versa. Então, é importante a gente perceber que o modo de conceber ensino e aprendizagem de matemática vai automaticamente influenciar o modo como cada um de nós vai praticar a nossa função de professor que ensina matemática. Então, a ideia é sensibilizar, né, e contribuir para assumirmos uma postura crítica em relação às metodologias e tendências no ensino e aprendizagem de matemática e consonâncias ou não entre suas fundamentações e práticas, né? Então, ver se tem esses deslizes de uma concepção para outra, e em relação aos documentos oficiais sobre as bases e currículos para o ensino de matemática. Essa aqui são as referências utilizadas para essa aula, e na nossa próxima aula nós vamos parar um pouquinho para pensar um pouco, então, o que rege, o que é a filosofia do campo da educação matemática. Até lá!